Salve, salve galera do canal Enem 360. Eu sou o Léo Pascoal, professor de Geografia e Atualidades aqui do canal, um dos criadores do canal Enem 360. Queria dizer que é um prazer enorme estar com você para mais uma aula. Se você já conhece o nosso conteúdo, já estuda pelo nosso canal, você já sabe. Antes de começar esse vídeo, curta o conteúdo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as novidades do canal Enem 360 e, se possível, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. É importante, super importante para a manutenção do Enem 360. Se é a sua primeira vez aqui, eu tenho certeza que você voltará outras vezes a partir do momento que você assistir às nossas aulas. São mais de 200 vídeos de resoluções de questão do Enem. Eu tenho certeza que você vai voltar, que você vai curtir esse conteúdo ao final do vídeo e que você vai também se inscrever no nosso canal e, se possível, compartilhar também esse conteúdo com os seus amigos, ok? Então vamos lá, galera. Eu tenho certeza que este tema é um tema complicado para muitos dos nossos alunos e é um tema também super importante para a prova, um tema que certamente irá aparecer de alguma maneira na sua prova do Enem. Então vamos lá, galera. Sem mais delongas, mais uma questão de Geografia Física, que vocês adoram, né? Meus alunos, é sempre engraçado quando a gente vai resolver questão de Geografia Física, que eles falam: ah, Léo, prefiro Geopolítica. Ah, Léo, poxa, Geopolítica. Léo, não vai ter aula de Geopolítica? Ah, Léo... Geografia é o terror, Geografia Física, né? É o terror da galera que vai fazer vestibular. Mas também, galera, é um importante diferencial para você, tá? Justamente pelo fato desses alunos terem muita dificuldade sobre esse tema, é fundamental que você o domine, tá? Provavelmente, segundo a avaliação lá feita pelo TRI, essas questões, elas serão consideradas questões difíceis, porque o índice de acerto é bem baixo em relação a outros temas, tá? É fato, né? Se você acertar uma questão dessa, errar uma questão considerada fácil, o TRI te penaliza. Porém, se você acerta as fáceis e acerta essa questão, isso também é um diferencial para sua nota. Por quê? Porque boa parte da galera vai errar esses temas, né? São questões que normalmente têm índice de erro acima de 70%, tá certo? Então vamos lá, galera, vamos resolver. Tem coisa boa aí pra gente aprender e eu tenho certeza que você vai aprender muito ao longo dessa aula. Este tema, províncias ou estruturas geológicas, que faz parte do tema Geografia Física, apareceu em 6 das últimas 92 questões do Enem dos últimos 5 anos. Isso corresponde a 6,5%. Aí você fala: Léo, é muito pouco. No universo de 92 questões, 6 questões é muito pouco. Eu concordo com você. Só que apenas na última prova, nesta prova do Enem 2020, apareceram 4 questões de Geografia Física e a gente já fez algumas aqui no canal, né? Então é um tema super relevante, super importante. Importante que você aprenda. Vamos lá, galera. Essa questão é a questão 59 do caderno azul da prova de 2020. Escudos antigos ou maciços cristalinos. Opa, você vê que a gente vai encontrar aí 2 nomenclaturas, na verdade 3, também chamados de escudos cristalinos. São blocos imensos de rochas antigas. Esses escudos são constituídos por rochas cristalinas magmático-plutônicas para rochas magmático-plutônicas. Rochas magmáticas, também chamadas de ígneas, são rochas formadas pela solidificação do magma. Plutônicas, também chamadas de intrusivas. Por quê, galera? Porque formam-se dentro do cone vulcânico. É o caso do granito, por exemplo. E se formando dentro do cone vulcânico, né, dentro da litosfera, a gente percebe, na crosta, né, interior, a gente percebe que os minerais que compõem essa rocha, eles são vistos a olho nu, né? O processo de formação é um processo mais lento. É diferente, por exemplo, do basalto. O basalto é uma rocha extrusiva, uma rocha vulcânica. Sendo uma rocha vulcânica, se forma fora do cone vulcânico, na superfície. E o processo de solidificação, ele é muito mais acelerado. Então não é possível identificar os minerais que compõem essa rocha. Ela é uma rocha lisa, é uma rocha escura, uma rocha negra e lisa. Tudo bem? Vamos seguir. Essas rochas formadas nas eras pré-cambrianas, nós veremos quais são essas eras pré-cambrianas, né? Falaremos sobre esses éons, Arqueano, Proterozoico, ou por rochas metamórficas, formadas por material sedimentar do Paleozoico. Rochas metamórficas são rochas formadas a partir
da elevação da temperatura e da pressão de rochas pré-existentes. No caso, rochas sedimentares, tudo bem? Então, rochas magmáticas plutônicas são rochas formadas pela solidificação do magma e rochas metamórficas formadas por elevação de temperatura e pressão de rochas pré-existentes, que foram formadas aí no Paleozoico. A gente vai ver uma tabelinha que mostra isso. São resistentes, estáveis, porém bastante desgastadas pela ação erosiva, né? O tempo de formação é um tempo muito antigo. Correspondem a 36% da área territorial e dividem-se em duas grandes porções: o escudo das Guianas, no norte da planície amazônica, e o escudo brasileiro, na porção centro-oriental brasileira. E aí ele fala, né, galera? As estruturas geológicas indicadas no texto são importantes economicamente para o Brasil por concentrarem... Vamos para a explicação. Quando a gente fala de estruturas geológicas, galera, é importante que você entenda que só existem três possibilidades. Ou a estrutura é cristalina, escudos cristalinos, dobramentos antigos, crátons, maciços cristalinos ou maciços antigos, tudo bem? É a primeira opção, a estrutura mais antiga. Temos também as bacias sedimentares, são estruturas intermediárias, além dos dobramentos modernos, as cadeias terciárias orogênicas. Então essas três opções, escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. No caso do Brasil, só existem duas estruturas. Por quê? Porque o território brasileiro apresenta um relevo muito mais antigo. Então a gente só vai encontrar escudo e bacia. Tudo bem? Vamos começar a falar das estruturas, vamos começar a observar essas estruturas. A gente vê o seguinte, ó. A estrutura cristalina, o escudo, é a estrutura mais antiga, datada do Arqueozoico e do Proterozoico. Vamos ver daqui a pouquinho na tabela geológica. As bacias, galera, são resultado do processo de destruição aqui do escudo, né? Então a erosão acontece no escudo e é depositado nessas depressões, né? O material sedimentar, o material erodido, é depositado nessas depressões absolutas ou relativas, né? Que formam as bacias sedimentares. Então você tem o acúmulo de sedimentos em camadas nas bacias sedimentares, tudo bem? Já os dobramentos modernos são as estruturas internas mais recentes, tudo bem? Lembrando que quando a gente fala de estrutura geológica, a gente está falando de estrutura interna da Terra. A gente está falando de rochas que compõem a litosfera. A gente está falando do recheio do relevo, tudo bem? Tranquilo? Vamos falar dos escudos. Os escudos cristalinos, também chamados de crátons ou maciços antigos, datam de 3,6 bilhões a 542 milhões de anos, ou seja, são datados dos éons Arqueano e Proterozoico. Éons Arqueano e Proterozoico, vamos observar isso agora, ó, vem comigo na mãozinha. Pum, foi. Olhando essa escala do tempo geológico, né, as unidades de tempo, a gente vê que o Arqueano e o Proterozoico são éons do pré-cambriano. São estruturas anteriores ao Fanerozoico, né? Anteriores à era Paleozoica. Então são estruturas muito antigas. São as primeiras rochas formadas na Terra. Então essas estruturas, por serem mais antigas, elas foram mais trabalhadas pela ação dos agentes erosivos, né? Ficaram mais expostas à ação desses agentes erosivos, então acabam sendo muito mais degradadas. Vamos voltar? Volta com a mãozinha. Foi. Essas estruturas, elas são formadas pelo processo de resfriamento do magma, resfriamento, solidificação, e a gente vai encontrar, galera, como aproveitamento econômico nessas estruturas, a gente vai encontrar minerais metálicos e não metálicos, além de materiais voltados para a construção civil. Então é nessas estruturas que a gente vai encontrar, por exemplo, o minério de ferro, é nessa estrutura que a gente vai encontrar o cobre, o estanho, o manganês, o ouro, diamante, são estruturas mais antigas. E a gente vai ver nessa questão, inclusive, que ele vai pedir isso, né? Normalmente, essas estruturas que trabalham, essas questões que trabalham estruturas geológicas, elas cobram aspectos relacionados ao aproveitamento econômico das estruturas, né? E quando a gente fala em aproveitamento econômico de escudo, a gente vai encontrar especialmente minerais metálicos e não metálicos. Tudo bem? E a bacia, Léo? A bacia sedimentar, datada aí de 540 a 135 milhões de anos, elas vão ser formadas nas eras Paleozoica e Mesozoica. Lá não é um Fanerozoico. Léo, não entendi direito isso. Podemos observar de novo? É claro, acompanha na mãozinha, ó. Foi.
Ih, pra cá. Olha, me enganei. Primeiro direito. Me embolei. Galera, seguinte. Paleozoico e Mesozoico. Aqui, ó. Período carbonífero, formação do carvão mineral. Período Triássico, Jurássico, formação do petróleo. Tudo bem? Então, nessas eras, nesses períodos, que nós vamos encontrar a formação dos combustíveis fósseis. Vamos voltar? Agora vamos voltar, né? Agora é para a esquerda, ó. Ah, agora sim, agora não me enganei. Galera, a gente sabe que as bacias são áreas deposicionais, né? São formadas a partir da deposição de sedimentos. E é nessa estrutura que nós vamos encontrar os combustíveis fósseis, como nós vimos. Carvão mineral, petróleo e gás natural são encontrados em áreas de bacias sedimentares. No Brasil, a gente tem essa configuração do nosso relevo. Tá? 36% em preto formado por escudos, 64% formado por bacias. Dentre as quais, no caso dos escudos, a gente vai encontrar algumas áreas de destaque. São essas: o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, regiões como Sabará, como Ouro Preto, como Mariana. Na verdade, são áreas onde se encontra aí uma grande reserva mineral, né? A maior reserva mineral do mundo, que é a reserva de minério de ferro do quadrilátero ferrífero. A gente encontra também no sul do Pará a Serra dos Carajás, né? Onde a gente tem ali a exploração do minério de ferro feito pela Vale, né? A Vale que explora o minério de ferro tanto no quadrilátero ferrífero quanto na Serra dos Carajás. Esse minério de ferro da Serra, que é voltado essencialmente para exportação pelo porto de Itaqui, no Maranhão, tudo bem? Rio Trombetas, no Pará, e Maciço do Urucum, na fronteira com a Bolívia, no Mato Grosso do Sul, beleza? Já falando sobre os dobramentos modernos, que não existem no Brasil, também chamados de cadeias terciárias ou orogênicas, são datados de 135 milhões de anos até os dias atuais. E o que a gente vai ver, galera? Eles são formados na era Cenozoica. Vamos lembrar, agora para a direita. Opa, foi! Cenozoico, galera, principalmente, né? A gente está falando de um período de 65,5 milhões de anos para cá. Algumas estruturas ainda encontram alguma antiguidade maior, né? São datadas da era Mesozoica do período Cretáceo, de 135 milhões de anos para cá. Tudo bem? Vamos voltar? Agora volta para a esquerda, né? Foi. Galera, a formação dessas estruturas está diretamente ligada ao movimento convergente, que é o movimento de choque das placas tectônicas. Vamos lembrar como é que se dá esse movimento? Ó lá, as placas se encontram, elas se chocam, e aí vamos recordar. Uma das placas, quando mais densa, tende a deslizar sobre a outra, sobre ductar, enquanto a placa menos densa, obducta, ela dobra, né, formando aí os dobramentos. Então, uma deslizou, a outra dobrou, formou o dobramento. Tudo bem? E qual é o tipo de aproveitamento econômico que a gente vai ter ali, galera? A gente vai ter um aproveitamento econômico muito mais externo do que interno. Como assim externo? Não houve tempo suficiente para a formação de recursos internos, de recursos minerais. Então, a gente vai encontrar áreas onde você tem a possibilidade de desenvolvimento de energia geotérmica, aproveitamento para o turismo, porque são áreas onde se tem essa vontade de se conhecer, né, de buscar conhecimento sobre a área, ou são pontos turísticos interessantes, né? Além também da atividade agrícola, que acaba sendo beneficiado pela atividade vulcânica, né? São regiões de grande instabilidade tectônica, são regiões ainda em formação. Por isso o aproveitamento econômico é muito mais externo do que interno, beleza? Vamos para a questão? A questão fala o seguinte, ó. As estruturas geológicas indicadas no texto, vamos lembrar, escudos antigos, maciços cristalinos, são importantes economicamente para o Brasil por concentrarem, letra A, fontes de águas termais. Onde é que a gente vai encontrar as fontes termais, galera? Principalmente em áreas de dobramentos modernos, onde você vê a atividade vulcânica ainda intensa. Afloramento de salgema. Afloramento de salgema é um processo também mais comum, mais presente em estruturas mais recentes. Então, no escudo cristalino, a gente não vai ter afloramento desse tipo de rocha que é o salgema, tá? Jazidas de minerais metálicos. Opa, faz sentido para você? Para mim faz bastante. Vamos ver as outras. Depósito de calcário agrícola. Calcário é uma rocha
sedimentar. E o calcário, na verdade, ele é utilizado para neutralização de solo. Vamos lembrar, por exemplo, no centro-oeste brasileiro, a técnica da calagem, né? Adição de cal ao solo. Então, é um processo mais artificial do que natural, não é verdade? Reservas de combustível fóssil. Combustível fóssil é em estrutura de bacias, então a gente sabe que o nosso gabarito só pode ser a letra C de casa. Mole, mole, fácil, fácil. E é uma questão que teve um índice altíssimo de erro. Beleza? Já falei muito, você acompanhou comigo essa bela aula de províncias geológicas, né? Entendeu os tipos de estruturas e eu espero que você tenha curtido esse conteúdo. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta agora. Se inscreva no canal, é fundamental para a manutenção. A gente está caminhando aí para chegar aos 1000 inscritos. Eu conto com a sua participação nesse processo. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.